Olá! Estamos no nosso ID Kids 14º vídeo e estamos hoje no último dia do ano de 2022. Um ID Kids especial com a participação da Radassa, que veio lá do Paraná, especialmente para gravar com a gente hoje, né? Sim! Hoje está um pouquinho diferente nosso cenário para caber todo mundo, não é? Manda um oi pro pessoal que vai te ver hoje. Oi. Oi. Então, vamos continuar a nossa história lendo o versículo da semana a ser memorizado, que a senhorita Pietra vai ler bem bonito. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Muito bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? O Senhor. Eu sei, é Deus. O Senhor nos fortalece e nos capacita a enfrentar várias situações. E o tema de hoje é Tudo vai ficar bem. Vamos começar a leitura da nossa história semanal. Peraí que a pessoa tem que botar os óculos, né? Você tem força suficiente para erguer um copo cheio de leite? Sim. Sim, né? Sim, não tem? Não consegue erguer um copo cheio de leite? Sim. Sim. E para levantar uma garrafa de leite? Sim. Sim. E uma caixa cheia de garrafas de leite? Sim, tão fortes, hein? Sim. Será que você conseguiria erguer a vaca que dá o leite? Sim. Sim! Vocês conseguiriam? Eu não, é Não. muito pesada. Vocês já viram o tamanho de uma vaca. A vaca é um bicho muito grande. Você acha que... Eu não consigo nem pegar o meu cachorro aqui. Imagina uma vaca gordona. Então, levantar uma vaca já é uma missão que é muito difícil de fazer sozinho. É uma ideia engraçada, não é? Mas, se você parar para pensar, é possível levantar uma vaca com a ajuda de outras pessoas. Não é verdade? Se tiver um grupo grande, a gente não conseguiria levantar uma vaca? Cada um pegando numa ponta da vaca? Sim. Eu ia pegar uma perna. É uma perna. Não, uma pata. Eu iria pegar a orelha. Eu iria pegar a orelha. Os seres humanos conseguem encontrar forças para fazer quase qualquer coisa quando tem a ajuda dos amigos. Algumas pessoas são fortes fisicamente e conseguem erguer coisas pesadas. Cadê o Muki? Que nem o do meu pai. Cadê o Muki? Mas também aquelas que são fortes espiritualmente. Significa que a fé que elas depositam em Deus as ajuda a fazer o que parece impossível. Um desses exemplos está na história da Adriana, que é a nossa história de hoje. Quando ela descobriu que os pais iriam se separar, ela ficou desolada. Ficava se perguntando por que os pais estavam se separando ou com que frequência viria seu pai depois que ele saísse de casa. A Adriana se preocupava em saber onde iria morar e se seus pais ainda amariam. Ela pensava até mesmo que talvez fosse a culpado por aquela situação. É claro que nada disso era verdade. Uma situação difícil, não é? Muito difícil. A Adriana orou e pediu ajuda para Deus. Ela tinha fé de que ele ajudaria a ser corajosa e a ficar calma. Ela teve certeza de que seus pais a amavam e que Deus também a amava. Com ele no controle, tudo ficaria bem. O versículo dessa semana nos lembra de que Deus pode dar a força para realizar o que achamos ser impossível. Conforme você for lendo a Bíblia e descobrindo as coisas maravilhosas que o Criador ajudou as pessoas a fazer, a sua confiança nele irá crescer. Conforme a confiança for crescendo, você aprenderá que Deus pode dar força para realizar as tarefas mais difíceis. Afinal, ele é mais forte do que qualquer desafio que você possa enfrentar. Está passando por algum problema? Deus vai ajudar a resolvê-lo. Sonhe em fazer algo grandioso, ele lhe dará forças para realizar seus sonhos. Lembre-se, tudo é possível com uma pequena colaboração da sua melhor amiga, a Bíblia.
e uma grande ajuda de Deus. Entendido? Sim, 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 sim. Sim. Então vamos conversar aqui. Vocês têm um grande sonho com o qual Deus pode ajudar? Eu tenho de voar De voar. e andar sobre as águas, que nem Pedro. Mas é um sonho bem espiritual, né? Respirar debaixo d'água e andar sobre as águas, que nem Pedro também. Só sonhos. Sonhos engraçados, né? E o seu sonho? É de como que eu tô na praia voando. Voando também. Caramba, todo mundo aqui quer voar e água e praia, né? Gostei desses sonhos aí. E Deus vai poder ajudar nisso? Um dia, se ele quiser, sim. Mas se ele não quiser, não. Mas aí você tem que ter a fé para pedir para Deus ajudar a realizar um sonho. E se fosse um sonho assim, material, você também tem algum sonho material? Alguma coisa que você queira? Eu tenho o sonho de ter milhões, uma fábrica de bebê reborn. Uma fábrica de bebê reborn, haja fralda. E você? Também, a mesma coisa. E tem mais um, meu sonho também é que eu queria ter um leão. Um leão? Meu Deus do céu. Passar pelas paredes. Pode trabalhar num zoológico, ó. Pode ser a coisa que você vai pedir para Deus, ó. E você? Algum sonho de alguma coisa que você queira, material? Eu queria ser um ônibus. O quê? Um ônibus. Um ônibus? O que seria isso? Depois vamos precisar da ajuda da tecla SAP aí. Onix, é isso? É? Agora a Mica vai fazer a pergunta para mim. Qual foi a coisa mais difícil que você já fez? Coisa mais difícil que eu já fiz, eu tenho que pensar aqui. Eu já fiz algumas coisas difíceis. Já participei de uma competição muito difícil, que precisava ter força, precisava ter habilidades físicas. De ginástica. E também, uma coisa muito difícil que eu fiz foi o parto de vocês, né? Também foi uma coisa muito difícil. Eu me lembrei de mais uma coisa que eu quero muito que aconteça, que um dia eu possa competir em ginástica. Isso é um sonho que Deus pode te ajudar a realizar, né? E eu também. Você tá só no eu também, né? Você também quer participar de uma competição de ginástica? De balé. Ai, de balé. Gostei, hein? Gostei. Isso aí, Deus também pode ajudar você a realizar esse sonho, não é? Mas ela faz balé. Então, mais um motivo. E a gente faz Pode ser um sonho de ajudar a realizar uma coisa que é bem difícil, né? ser bailarina, esticar a perna lá no alto. Então, vamos dar continuidade aqui. Como diversão em família, tem uma sugestão aqui do nosso livrinho, que é a seguinte. Quem sabe um dia você queira ser um missionário para falar de Deus ao mundo inteiro, igual o livrinho que a gente conhece, né? É um livrinho bem bacana. É um livrinho cristão, de a história real de uma missionária, lá do Mato Grosso. Ou talvez você queira ajudar a salvar as baleias, ou os leões, né, dona Pietra? Ou a combater focos de incêndio nas florestas, quem sabe ser um bombeiro. E a sugestão do nosso livro aqui é fazer um desenho seu, realizando algo que seja o seu sonho. Depois, você vai escrever o versículo dessa semana no desenho e colocar no seu quarto para lembrar que Deus lhe dá forças para fazer coisas incríveis. Como armar a cama que eu não arrumei direito. Está contando essa derrota para todo mundo, é? Sim. Bom, eu acho que eu vou fazer esse desejo para Deus, que você tenha a capacidade de arrumar a sua cama todos os dias de maneira correta. E muito reto. E de um dia eu sou uma ginasta melhor que a Simone Biles. Olha, quem sabe, né? Então, vai fazer um desenho, você de ginasta, com a sua medalha, vai escrever o versículo e vai orar para o Papai do Céu. Combinado? Pra mim é a mesma coisa. Tá bom, combinado. E a dona Radassa vai fazer ela de bailarina, botar o versículo, a gente escreve o versículo para você guardar. Botar no seu quartinho, tá bom?
Então vamos à história dessa semana, dando continuidade ao que a gente viu na semana passada do livro de Josué. Na semana passada a gente viu que Josué tinha mandado dois rapazes, né, para ver como é que a cidade era fortificada, e eles se esconderam na casa de uma moça chamada Raabe. E eles fizeram um pacto, que Raabe colocaria o cordão vermelho quando o povo de Israel fosse invadir a cidade, e ali marcaria a casa dela, que ficava em cima do muro, tá? E a gente vai ver o que vai acontecer nessa história. Vamos ler Josué, capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Vocês imaginam, aquela cidade tinha um grande muro fortificando a cidade. E o povo de Israel estava em volta, sitiando a cidade. Então eles não conseguiam, quem morava em Jericó não conseguia nem entrar nem sair. Eles estavam apavorados, lembra? Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Então, o acordo que Deus mandou eles fazerem era: no primeiro dia dar uma volta, no segundo uma volta, até o 6º dia. E no 7º dia eles dariam 7 voltas. Os sacerdotes tocariam as trombetas e todo mundo gritando com esse bocão aí. Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu ordenar. Então vocês gritarão. Olha que coisa difícil. Todo mundo tinha que fazer aquela marcha em volta da cidade, não podia falar nada, todo mundo em silêncio, só as trombetas tocando. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Vocês acham que vocês iam conseguir ficar em silêncio? Difícil, hein? Vocês vão ter que obedecer a Deus. Deus falou. Já fiquei sem falar até mais de 100 segundos. Olha, um recorde. Temos aqui um recorde. Então, mas agora o silêncio tinha que ser absoluto. Ninguém podia falar nada. Não podia falar nada. Versículo 12. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, só que dessa vez 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro
são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio de espada homens, mulheres, jovens, bois, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no lugar fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá as suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Então, é uma história de algo impossível, que somente com o poder do Senhor para acontecer. Fazer um muro de uma cidade toda fortificada cair só na força do grito e das trombetas. Se um copo não quebra com o nosso grito, imagina uma muralha gigante em volta de uma cidade. Exatamente. E Deus tinha um propósito de queimar tudo aquilo que estava lá. Parece uma história bem terrível, né? Mas aquele povo simbolizava um povo inimigo das coisas do Senhor. Tá bom? Então, como desafio semanal, para a gente finalizar o nosso vídeo, temos aqui o seguinte desafio. Todos de pé, ergam os braços bem para o alto. Cadê o seu bração para o alto? Hein, Radassa? Consegue levantar o braço para o alto? Ih, já está cansada, gente. Então eu quero ver, não pode abaixar. Fiquem assim, erguidos, os braços erguidos o máximo que conseguirem. Quando alguém não conseguir mais ficar com os braços levantados, deve dizer: preciso de uma ajudinha, por favor. Peraí. Aí eu vou e ajudo você, vai. Uma vez que na Chapel, lá da minha escola, a gente tinha que ficar com a mão levantada o máximo que a gente conseguia. Aí um amigo meu ficou até o dia seguinte com a mão levantada. Que isso, temos um outro recorde aqui. Então, aqui é pra gente lembrar que a gente precisa sempre... Pode abaixar os braços. Ufa. É que lembra o texto... Vocês lembram da história de Moisés? Que Moisés também tinha uma batalha, que ele ficou com os braços levantados? Que enquanto ele ficasse com os braços levantados, eles ganhavam a batalha. E ele ficou muito cansado. Aí botaram uma pedra e depois ficaram 2 homens, não é? Ajudando ele. Então isso mostra que a gente precisa de ajuda de amigos, muitas vezes, para realizar coisas que são muito difíceis, tá? E aí, essa referência dessa história está lá em Êxodo 17, do 8 ao 13. E a gente pode ler depois, para lembrar direito da história, tá bom? Deus é mais forte que o exército mais poderoso. Quando você está fraco, ele lhe dá forças. Lembre-se disso, você pode contar com a ajuda da família e dos amigos. Entendido? Sim, sim, sim. 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 Então, pra gente finalizar, vamos fazer uma oração. Hoje, com a nossa história, nós descobrimos que o Senhor nos dá força para fazer coisas grandiosas. Vamos agradecer ao nosso Senhor, que é o último dia do nosso ano. A gente já até conversou que é só um calendário humano. Eu vou orar. A gente combinou? Apesar de ser o último dia do ano, é uma contagem, né, humana.
Deus tem um tempo determinado para todos os planos dele acontecerem e é com olhos nesse calendário do Senhor que a gente deve estar, tá bom? Mas, de qualquer forma, como é um ciclo que se encerra, o nosso ainda não acabou, estamos no 14º, temos muitos versículos pela frente ainda para a gente memorizar, mas hoje, como é o último dia do ano, vamos fazer uma oração especial pedindo para o Senhor abençoar todas as famílias, abençoar nosso país, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar o olhinho para orar? Vamos? Senhor Deus, queremos te exaltar, Senhor. Te agradecer, Pai, porque Tu és esse Deus que nos fortalece. Senhor, Tu nos enche com Teu Santo Espírito, Senhor, e nos capacita a realizar missões que são impossíveis diante dos olhos humanos, Senhor. Nós Te damos graças por isso, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque temos liberdade de ler a Tua palavra, liberdade de falar do Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque podemos passar essas histórias e encher de fé o coração das nossas crianças, Senhor. E que essas crianças cresçam te temendo, Senhor, e sabendo quem Tu és, Pai. Queremos, Senhor, abençoar cada um que vai assistir esse vídeo, pedir, Senhor, que as Tuas bênçãos estejam sobre essas pessoas, sobre cada família. Te pedir, Senhor, que nesse novo ano que se inicie, que a Tua misericórdia esteja sobre o nosso país, que tem atravessado momentos tão complicados, Senhor. Mas que seja feita, acima de tudo, a Tua vontade, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já passou, por tudo, mesmo as lutas, Senhor, por tudo que já vivemos, que Tu tens nos forjado, Senhor, nos capacitado a enfrentarmos o que for, para a glória do Teu nome, Senhor. E nesse último dia do ano, Senhor, eu não tenho palavras, Senhor, para Te agradecer por tudo que vivemos durante esse ano. Que a Tua paz esteja sobre cada um e sobre a nossa nação. É o que eu Te agradeço, Pai, e Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então... E agora a meta de likes. 400 milhões. Caramba, olha, vai ter que ser o Senhor para realizar, né? Porque isso é um plano quase impossível. E até o ano que vem. E eu duvido fazerem isso. Tchau. Tchau. Dá tchau lá pra câmera. Tchau.